Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma live na noite de hoje. A nossa live é um trabalho juntamente com o nosso centro Sementeira do Bem. As nossas portas materiais ainda estão fechadas, porém os trabalhos espirituais continuam e nós estamos todas as terças, todas as quintas e todos os sábados trazendo as lives com os nossos irmãos que nós convidamos para estar conosco e assim podendo trazer, na verdade, ensinamentos, principalmente os ensinamentos do nosso irmão Jesus, para que nós possamos continuar com a nossa sintonia espiritual, mesmo com as portas do nosso centro estando materialmente fechadas, mas com certeza espiritualmente estão abertas, porque o plano espiritual, eles não param de trabalhar. Portanto, nós também que somos materiais, não podemos parar de trabalhar. Vamos assim convidar o nosso irmão Rogério para estar conosco, agradecendo a oportunidade e assim a participação de vocês que estão conectando conosco, nosso irmão Amaro que já está presente, nosso irmão Rogério e a nossa irmã Dionice, desculpem, Dionice, sejam bem-vindos. Vou convidar o nosso irmão Rogério para que ele possa ter um momentozinho conosco. Seja bem-vinda, minha irmã. Desculpa por ter errado o nome, mas é porque às vezes fica um pouco difícil no Instagram. Mas estamos convidando o nosso irmão Rogério para darmos início ao nosso... Oremos em Deus. É da nossa irmã Margarida, do livro Aceitação e Vida. Então, que possamos sempre mantermos em oração, para que a luz de Deus possa iluminar nosso caminho, iluminar nossas vidas. E está sempre abençoando a cada um de nós. Muita paz. Vamos fazer a oração, Que Deus nos abençoe, nos ilumine e proteja toda a humanidade. Elevemos o pensamento ao nosso Pai Celestial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu vosso nome. Venha a nós vosso reino, Senhor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm nos ofendidos. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que Deus abençoe, ilumine e proteja a todos nós, encarnados e desencarnados. E abençoe o nosso irmão Amaro, a nossa irmã, para que possa, na noite de hoje, levar luz e esclarecimento a todos os presentes. Muita paz. Sendo assim, damos início à nossa live, hoje com o nosso irmão Amaro, que ele possa receber do plano espiritual as intuições necessárias, e todos nós que iremos escutar agora e posteriormente, possamos nos enriquecer de ensinamentos espirituais. E dizemos, iniciada está a nossa live da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Um abraço. Rogério, estamos por aqui. Na paz. Um abraço ao nosso irmão Amaro. Ok. Cadê também? Nosso irmão Rogério está se despedindo, agradecendo a presença da nossa irmã Déia Amorim, que já se faz presente, e a nossa irmã Flora. Vamos convidar o nosso irmão Amaro para que nós possamos conversar nos nossos trabalhos, para que a gente possa iniciar. Sabemos que a internet às vezes não ajuda, mas vamos sintonizar pensamentos positivos para que o nosso irmão ele possa ter êxito e possa se conectar conosco. Lembrando que as nossas lives são sempre às quintas e
sábado, às 19 horas. Às quintas-feiras com o nosso irmão Rogério e aos sábados comigo. Então, para a gente é um prazer imenso poder conversar sobre os ensinamentos de Jesus, à luz da nossa doutrina espírita, sem nenhuma pretensão de que a nossa doutrina seja melhor do que as demais, mas trazendo, né, os ensinamentos do nosso, à luz da nossa doutrina tão enriquecedora. Ficamos muito felizes quando nós conseguimos trazer para vocês esses ensinamentos que tanto nos tira da escuridão, né? E hoje nós estamos com a presença do nosso irmão Mário, estamos tentando conectá-lo. Vamos tentar novamente para ver se ele consegue entrar. Estamos chamando, está conectando. Esse é um tema muito bom, verdadeiramente, né? Esse tema ele traz muitos questionamentos, porque o próprio Jesus, e é isso que a gente vai conversar hoje, né? Isso é uma promessa de Jesus, né? Foi Jesus que nos prometeu que há muitas moradas na casa do nosso Pai Celestial. É uma coisa assim que a gente, diante desse tema, a gente costuma questionar, porque quando a gente começa a entender um pouco da natureza e que a gente começa a observar as estrelas, né? Saber que existem outros planetas e que as estrelas também podem ser moradias, a gente fica questionando, poxa, será que o planeta Terra teria esse privilégio de ser habitado? Aí quando nós começamos a estudar o Cristo, né, as palavras do Cristo, os ensinamentos do Cristo, a gente percebe que o próprio Cristo diz que na casa do Pai, que é Deus, e que a casa de Deus seria o universo criado, né, que foi criado por ele. Então, a gente passa a entender que o universo, né, no universo existem outras moradas além da morada do nosso planeta, que é a Terra. E isso faz com que nós tenhamos a certeza de que nesses outros mundos, claro, os seres que lá habitam não podem ser, como também, com certeza, não são todos iguais a nós. Mas, com certeza, existem habitantes. Em uns, com certeza, materiais, formados da matéria daquele planeta, e outros espirituais. Por isso que, muitas das vezes, por nós olharmos adiante e não vermos algo, a gente acha que aquilo ali não existe. A gente olha para o vento, a gente não sabe, porque a gente o sente. Então, diante disso, a gente passa a entender que Jesus, quando ele disse que ia, prepararia um lugar para nós e voltaria para estar conosco, porque gostaria de estar, que nós estivéssemos com ele em todos os lugares aonde ele está. Isso nos dá a certeza de que Jesus, ele nunca, né, nos deixou só e nem nos deixará só. Nem nunca nos deixou. Quando ele foi, ele disse que ia, mas voltaria para conosco e estar sempre. E uma das coisas que nos dá mais a certeza de que Jesus está sempre conosco é quando nosso irmão Amaro está pedindo, nós vamos aceitar a solicitação dele para que ele entre conosco. Já estamos conectando com ele. Chegou! Graças a Deus. Eu já estava aqui preocupado, viu? Se calibrar aqui.
Isso. Interessante, né? Pedimos as vibrações dos nossos irmãos para que desse tudo certo. Foi bom, valeu a pena as vibrações, né? Isso. Nosso irmão Jailson, seja bem-vindo, boa noite. Irmão Amaro, seja bem-vindo à nossa live, boa noite. Que Jesus lhe abençoe, que Jesus possa continuar fazendo na sua vida tudo que faz e que cada vez mais o irmão possa trabalhar da forma que o irmão trabalha. E falando nisso, eu conheço um pouco do seu trabalho, mas eu gostaria de conhecer um pouco mais por você, né? Até para que o pessoal que está conectado conosco, eles possam te conhecer um pouco mais. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite a todos que fazem o Sementeira do Bem, né? E a Rogério, na pessoa de Rogério que fez o convite, e a você que está mediando hoje os trabalhos, né? Obrigado por essa oportunidade de ser útil e de podermos trabalhar, né? Imagine você, se não fosse essas lives, como nós estaríamos hoje, os espíritas estariam na ociosidade, né? Mas um problema surge e aparece outras possibilidades, né? Então, cada vez que surgem problemas, nós, com a nossa criatividade, nós vamos poder criar maneiras de contornar e de solucionar esses problemas, né? A doutrina espírita, ela não está dormindo, ela não está parada, porque a gente vê todos os dias, de manhã à noite, lives acontecendo, né? Pessoas interagindo. E isso é muito importante, isso tem sido muito importante. Eu fazia uma live com um amigo nosso, lá de São Paulo, essa semana, né? E ele perguntou, você acha que quando a pandemia acabar, as lives também acabarão? Eu disse, claro que não, né? Claro que não, porque como é que você vai acabar com algo que é tão construtivo, né? Isso aí foi algo que surgiu durante a pandemia e que vai permanecer. Está dando certo, está contribuindo para o crescimento, então não tem por que parar, né? Eu dizia, antes, né, a gente sabe, o evangelho lá, a gente diz, olha, faça uma vez na semana, né, aquele horário. Então todo mundo fazia uma vez por semana, né? Aí aqui em casa agora a gente faz todos os dias, né? Todos os dias a gente faz o evangelho no lar. Aí, quando voltar a pandemia, aí a gente vai parar de fazer? A gente já se acostumou a fazer todos os dias agora. Vai ser todos os dias até o final agora, tá entendendo? Então, de um problema a gente vai tirando soluções, vai tirando vantagem daquele problema. Vai surgindo outros meios que a gente pode aproveitar o momento que estamos vivenciando, não é? Mas eu faço parte, né, da Fraternidade Espírita Casa do Caminho, aqui em Ribeirão, né? É uma casa nova, não tem muito tempo, ela tem 14 anos. E eu posso dizer que ativamente eu comecei com essa casa, né? Foi desde a inauguração da casa até hoje eu estou lá. E antes eu era católico, né? Eu venho de uma família católica, mas eu lia muito sobre o espiritismo, né? Porque eu já sentia a atração pela doutrina espírita. Não tinha a oportunidade de trabalhar em um centro espírita, né? Mas quando surgiu a primeira oportunidade, eu abracei essa oportunidade, né? E não saí mais de lá, porque eu me questionava muito, né? Quando fazia parte do catolicismo, né? Porque eu ia uma vez por semana para a missa, né? Aí eu dizia, meu Deus, só isso é necessário na minha vida? Eu acho que está faltando mais alguma coisa, né? Então, esse questionamento eu sempre me fiz, né? E aí, quando surge a doutrina espírita, a gente começa uma nova fase, né? Porque um novo leque de trabalho surge na nossa frente e aí a gente tem a possibilidade de desenvolver mais tudo aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Só precisa ter um pouco de boa vontade e de querer trabalhar, né? Quando a gente descobre as nossas necessidades, fica mais fácil, né?
Então, é isso que tem acontecido, né? Na nossa casa aqui, nós temos diversas atividades, né? Nós fazemos campanha do quilo, fazemos uma vez por mês, porque é uma cidade pequena. Se a gente for fazer toda semana, o pessoal vai chiar, não é? Então, não temos possibilidade de fazer toda semana aqui na cidade, mas fazemos toda vez, uma vez por mês, né? Temos o trabalho dos evangelhos nas comunidades, que nós fazemos esse trabalho em 3 comunidades diferentes. Aqui nós levamos o evangelho a essas comunidades, né? No mês de outubro, nós temos uma feira de livro todo ano. Nós fazemos a Fé Espírita, né? O pessoal vem aí do Recife, né? Geralmente o Wilton freta um ônibus e vem para cá. É um dia maravilhoso que nós passamos aqui, né? E nós também conhecemos a Caravana do Bem, e eu acho que foi em 2013. Em 2013, eles vieram para Gamileira, que é uma cidade aqui perto de Ribeirão, e eu fui convidado a participar desse trabalho, né? Não conhecia ninguém ainda. E aí, quando eu vi o trabalho, eu fiquei maravilhado, né? Com aquele trabalho da Caravana do Bem. Então, naquele mesmo dia, eu já convidei eles para vir para Ribeirão, né? Achando que eles só viriam no próximo ano, né? Porque eles têm um calendário já pronto para o ano todo, né? Mas, para minha surpresa, uma cidade tinha desistido, né? E estava uma vaga que seria daqui a 2 meses, no caso, né? Aí ele já me disse, então vocês vai ser daqui a 2 meses. Aí eu fiquei assustado, eu digo, eita, será que vai dar tempo a gente se preparar, não é? Porque a gente não tinha ainda essa prática, né, de receber tantas pessoas, né? Mas aí a gente enfrentou e deu tudo certo. E a partir daí, não é? Eu fiquei assim, achando, porque só ia ter contato com eles daqui a 1 ano, né? Aí eu disse, mas rapaz, um trabalho tão bom, a gente deveria participar mais, né? Mas mesmo assim a gente esperou 1 ano. Quando foi no próximo ano, eles vieram, e quando eles vieram, aí eu perguntei a eles se a gente poderia seguir eles, né? Para onde eles fossem, né? Porque são 6 cidades todos os anos que nós visitamos, né? Aí ele disse, pode ficar surpreso, porque até então ninguém tinha feito isso, né? E eu me lembro que a próxima cidade seria em Vertentes, né? E quando eles acharam, eu acho que eles acharam que a gente não iria, né? E quando eles chegaram lá em Vertente, nós já estávamos lá esperando. Chegamos primeiro do que ele, né? Então, a partir daí, né, já fazem 7 anos que a gente vem, de 2 meses nós estamos juntos, né? E a partir daí, outras caravanas foram seguindo também a gente, já juntamos. E no dia que tem uma caravana, é uma festa, né? É uma festa de trabalho no bem, porque nós invadimos uma cidade com mais de 100 pessoas, às vezes 150 pessoas, e ali nós fazemos campanha no quilo em toda a cidade. E à tarde é o trabalho voltado às palestras, a leituras de livros, né? a momento de arte. E é um trabalho fantástico. Quem não conhece, eu convido a conhecer, porque vale a pena. E o grande risco que tem de conhecer um trabalho desse é não querer mais deixar ele sair da sua vida, né? Porque é uma oportunidade imensa que nós temos de poder exercer o bem, né? Todos nós que estamos aqui, a gente vai ver hoje durante o nosso trabalho, né? Que somos espíritos altamente necessitados, né? Que precisamos romper com o nosso passado. E não existe outro caminho que não seja através do bem, através da construção do bem, da prática do bem, da caridade, exercendo o amor que Jesus tanto frisou, deixou para nós, não é? Que esse é o caminho que nós temos que seguir. Se não buscarmos esse caminho, poucas possibilidades de transformações nas nossas existências nós teremos, né? Então, esse é o caminho, né? É um pequeno resumo aí, não é? E depois, esse ano, eu acredito que não vamos ter a Feira do Livro, né? Mas eu convido a todos, venham, é sempre em outubro, no mês de outubro, né? Quando tiver, é um domingo maravilhoso, livros baratos, muito baratos, né? Podem vir comprar muitos livros, né? E conhecer a nossa cidade também.
Nós sabemos que, após a pandemia, nós sabemos que vai ficar muitos legados, né? Assim, trabalhos de solidariedade, né? De entendimento, de oportunidades que nós estamos tendo, como você falou. As lives, elas vão continuar. Acreditamos que elas vão continuar, porque já fazem parte do nosso dia a dia. Não é tão importante chegar à noite, deixa eu ver qual a live que está tendo agora, e a gente vai, porque nós estamos trazendo para dentro das nossas casas o evangelho, né? Queira que não queira, a gente está fazendo o evangelho no lar, aproveitando das lives. Isso mesmo. E a caravana, eu confesso a você que eu já fui convidada algumas vezes. Mas como a gente tem outros trabalhos, a gente trabalha na área da saúde, é um pouco complicado. Mas eu sempre digo ao irmão Wilton que eu vou, mas eu vou chegar. E convido a nossa irmã Andréa, nossa irmã Déa Muri, que está querendo ser convidada. Você já está convidada, Déa, para quando tiver a caravana, você ir conosco, tá certo? Agora vamos passar para o tema, irmão. A gente já fez aí esse apanhado dos seus trabalhos. O pessoal já está familiarizado agora com quem é você dentro do espiritismo, né? Interessante que você veio do catolicismo. Olha, a grande maioria dos espíritas de hoje são oriundos do catolicismo. Se não são nessa existência, são de outras existências. Está entendendo? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, né? Eu estagiei o início no catolicismo, foi muito importante para mim, né? Eu me lembro, o padre, ele gostava muito de mim, né? Ele desencarnou já. Esse padre, ele fazia questão que eu fizesse a leitura, né? Em todas as missas, ele me convidava a fazer a leitura, porque ele disse que gostava da minha voz, né? E as pessoas entendiam quando eu lia, tá entendendo? E, de repente, né, eu rompi com o catolicismo e esse padre desencarnou. Ele desencarnou, né? E eu tive o prazer, não é, de conversar com ele depois que ele desencarnou, numa reunião mediúnica. Aí ele me disse: Amaro, você foi muito corajoso romper com um catolicismo, né? Porque eu me lembro, as palavras dele foi exatamente essa, assim: você foi um bastião do catolicismo nessa cidade, né? Mas aí ele me confessa, né? Ele disse: olha, ser padre foi cruel para mim ao retornar ao plano espiritual, né? Eu não quero mais essa experiência de jeito nenhum de ser padre, né? É incrível porque as pessoas, quando desencarnam, né, elas lá do plano espiritual, eles reconhecem a importância da doutrina espírita, né? E aí ele disse que iria ver se voltava espírita, né? Ia ver se voltava espírita, né? Então, se ele voltar na próxima, né, ele veio também do catolicismo. Então, todos nós, né, a grande maioria, somos oriundos da Igreja Católica, né? Eu quando sempre à noite, né, nos meus desdobramentos, eu começava a ver algumas passagens de minhas vidas passadas, e eu sempre me via nas igrejas, né? Em algumas vezes vestido de padre. Um forte abraço ao meu irmão Davi, lá de Ribeirão Preto. Muito, muito obrigado por estar aqui nos assistindo, meu irmão. Então, eu sempre me via, né, nas igrejas católicas. Então, eu ficava dizendo assim: meu Deus, Deus permita que eu não tenha vivido na época da Inquisição, né? Esse era o meu grande medo, né? Mas aí, os espíritos, eu nunca gostei de saber do meu passado, né? Aí os espíritos, de vez em quando, vêm contar uma parte do meu passado. Aí ele não deu outra. Vivi no tempo da Inquisição e eu era uma daquelas criaturas, né, da Igreja Católica que fizemos tantas coisas erradas, não é? Mas estamos aí, né? Nós estamos novamente aqui, né, recuperando o tempo perdido agora. Agora, já que tivemos a possibilidade de encontrar essa doutrina aqui nessa existência, esse é o nosso grande presente, né?
É o grande presente que o Pai nos deu, essa possibilidade de encontrar essa doutrina. E porque muitas pessoas, além de... vão encontrar, mas não vão saber aproveitar. Não é? Então, que nós saibamos aproveitar essa possibilidade. Porque essa doutrina, não que ela seja melhor do que nenhuma outra religião, mas que ela nos esclarece, não é? Mais profundamente. Ela nos dá uma visão que nós não temos, essa visão em outro ambiente. Né? Então, esse é o nosso grande presente e vamos aproveitá-lo. Não é? Então, é isso. Não é? É verdade. Então, olha, eu vou... E hoje, vamos falar. Vamos. Vamos falar para uma... desse tema tão maravilhoso. Vamos. Né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Sempre que eu der uma paradinha, você quiser falar algum comentário aí, você pode, tá certo? Os nossos irmãos comentarem aí, fique à vontade. Né? O tema, para que todos possam acompanhar conosco, né? Ele está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então, há muitas moradas na casa de de provas e expiação, né? E você ler esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai sentir a necessidade de se melhorar. Porque ele fala de outros planetas, né? Ele fala de outros mundos mais avançados, de outros mundos, e você sente aquela vontade de estar ali, de fazer parte daquele mundo, mas veja, nós estamos fazendo parte de um dos mundos mais atrasados do universo, que é o planeta Terra. Né? Se você for... Algumas pessoas, né, que ainda não despertaram e acham assim, se acham muito importante, não é? Dependendo do cargo que exerce, do país que mora, né? Do poder aquisitivo que tem, se acham assim importante. Mas, na verdade, nós vivemos num mundo tão inferior ainda, né? Que a nossa condição como humanidade diante do universo, ela ainda deixa muito a desejar. Nós temos que trabalhar muito para sair dessa condição de viver num mundo de provas e expiação. Embora eu goste muito desse planeta, eu admire muito esse planeta, acho esse planeta belíssimo, não é? Mas não é o planeta que é de provas e expiação, é a humanidade que habita ele. E é essa que tem que despertar para fazer jus a uma beleza tão linda que é o planeta Terra. Não é? O planeta Terra é belíssimo. Não é? Então nós temos que mudar, minha gente. Nós temos que trabalhar para sair dessa condição. Ainda bem que nós estamos vivendo hoje, né, o momento de transição planetária, né, que vai nos dar a condição de sair dessa condição de provas e expiação e entrar na condição de planeta regenerado. Mas aí eu fico perguntando, né, quanto tempo isso vai levar? Né? Quanto tempo... Porque tudo depende de nós, depende da nossa humanidade. E cada vez que a gente vê o tempo passar, as atitudes dos seres humanos aqui na Terra, né, o que eles estão fazendo, a gente vai ficando achando que isso vai demorar muito, não é? Porque você vê... Vamos tirar pelo nosso país, que nós estamos vivendo, né, a experiência aqui, a gente vê as dificuldades, né, o nível de violência que estamos vivendo, né, o nível de corrupção das pessoas. Eu não quero falar só de político, não, eu quero falar de todo o mundo, né, de todos nós, né, porque nos faz ser um pouquinho corrupto também, não é? Ser corrupto não é só quem rouba 1 milhão, não é quem se vende por 1 milhão, não. É aquele que passa na frente da fila lá no banco, né, que dá um jeitinho de passar na frente. Então é tudo isso, né, que a gente às vezes acha que não tem valor, mas que a gente termina incorrendo no mesmo erro, né? Então a gente tem que mudar tudo isso, todo esse panorama, né? Então, quando Jesus disse, né, que não se turbe o vosso coração, começa assim o capítulo 3, né, com
um fragmento do apóstolo João, do evangelista João, né? E ele diz assim, né? Não se turbe o vosso coração. Vê que coisa linda Jesus diz para a gente, né? Crede em Deus, crede também em mim, né? Então, será que nesse momento que nós estamos vivenciando, nossos corações estão perturbados ou não? Olha, eu conheço pessoas que não estão conseguindo dormir de medo. Olha, o medo, minha gente, nos faz entrar em sintonia com o vírus. Por incrível que pareça, o vírus ele vai atacar essas pessoas que têm medo. Tá entendendo? Não que as pessoas corajosas que não tenham medo do vírus, ela não tenha que se precaver. Tem que se precaver, claro, nós temos que fazer a nossa parte. Mas aquelas pessoas que entram na sintonia do vírus, fica mais fácil para que ele chegue até essas pessoas, né? Então, olha, você acha que está acontecendo por acaso? Não, isso tudo obedece a um planejamento espiritual. Nós estamos vivendo dentro de um planejamento espiritual, não dentro do acaso, né? Então, quando as pessoas dizem assim, Jesus está no leme, isso é uma verdade, né? Jesus não abandonou o planeta Terra, não. Ele está assistindo tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo aqui, não é? Então, o vírus, por incrível que pareça, se você for fazer uma análise, ele foi um presente para a humanidade, né? Porque lá no Evangelho, né, o Evangelho diz o seguinte, né, que a dor é um presente que Deus envia aos seus eleitos. Olha que coisa, né? A dor é um presente que Deus envia aos seus eleitos. Aí quando eu li essa primeira vez, eu digo, vixe Maria, Deus, os eleitos de Deus, ele manda a dor para ele. Ó. Então será que é bom a gente ser o eleito dele? Mas entenda, não é? A dor que educa, não é? A dor que nos faz crescer, a dor que nos fortalece, não é? Porque não existe outro meio para o nosso aprendizado aqui nesse planeta que não seja assim. Se Deus mandasse só amor, a gente ia aprender como? Não aprenderíamos, né? De jeito nenhum. Nós só aprendemos através ainda da dor, não é? Então, por isso que está lá no Evangelho. A dor é esse presente que Deus nos envia, né? Aí chega essa pandemia, não é, para abraçar o planeta, abraçar essa humanidade. E todo mundo se desespera, porque ninguém viveu ainda essa experiência, né? É tudo novo, não é? Ora, a gente tem um calendário para esse ano. O calendário estava todo pronto das atividades. Não estamos mais, foi tudo suspenso. Iniciamos até fevereiro, a gente fez. Fizemos até fevereiro. Conseguimos ainda. Mas não conseguimos mais. Pronto, foi tudo suspenso. Quem imaginava que isso ia acontecer? Ninguém imaginava, né? Então, o que acontece é que veio, e todo mundo está dizendo que isso é um grande mal. Olha, imagina vocês, né? Eu tive um acesso a uma comunicação espiritual que dizia que no início do século XXI, a humanidade ia sofrer muito, né? Iria sofrer muito, iria acontecer muitas catástrofes, inclusive de mudar o desenho do planeta, né? Terras novas iriam surgir e terras que existem iriam desaparecer, né? Mas aí, logo depois, os espíritos nos dizem que a dor seria tão imensa para a humanidade. Tudo isso estava programado para a humanidade. Mas a dor seria tão imensa para a humanidade que lá do plano espiritual eles disseram, não, eles não estão preparados para sentir essa dor ainda não. Vai ser diferente. E aí chegou a pandemia, né? Se fosse do outro jeito, a dor seria imensa, não é? A pandemia chegou e não está sendo assim. As pessoas estão perdendo seus entes queridos, não é? Tá sendo... Mas a gente vê, né? Quando eu vejo uma pessoa de 100 e poucos anos, o vírus atacar e ele volta a ficar bom, e eu vejo um jovem atleta que o vírus chega e aí ele desencarna, isso é para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Por que é que isso acontece? Porque uma pessoa que tem 100 anos está conseguindo vencer o vírus
e um jovem atleta não consegue vencer. Minha gente, tá tudo aí muito claro para a gente. Tá entendendo? Então, o nosso planeta, ele está passando por isso porque é uma necessidade da humanidade. Nós precisamos disso, desse momento. Agora, como você vai viver esse momento é que vai fazer você crescer ou não. Porque se você está em casa hoje, não é? Televisão, vai navegar na internet, vai fazer churrasco, vai farrear, nada vai fazer efeito. Isso não vai fazer nenhuma transformação na sua vida. Mas se essa pandemia está fazendo com que você faça uma reflexão sobre a sua vida, e essa reflexão exerça transformações, e essas transformações façam com que você melhore como ser humano, melhore o seu relacionamento dentro do seu lar, porque é onde é o mais importante, a sua transformação. E a partir daí, essa transformação lhe leve a se transformar em relação às outras pessoas, aí sim. E o momento, isso que nós temos que fazer, não é? A humanidade, né? Estamos, por exemplo, fazemos parte de um pequeno contingente de seres humanos em relação ao universo, né? Você não pode falar da humanidade apenas tendo como referência a humanidade que está na Terra, né? Porque nosso estado, o estado da alma na erraticidade, ela pode ser boa ou má, dependendo do seu estado depurado, do seu espírito, né? Daquilo que você vivenciou, né? Então, onde é que você vai estar? Ora, se hoje eu estou num planeta de provas e expiações, é porque a minha condição evolutiva só me permite isso, né? Mas eu sei que existem outros mundos mais inferiores do que a Terra e existem outros mundos que são superiores à Terra. E que isso faz com que eu venha despertar para querer ou trabalhar para me melhorar e aí fazer jus a essas outras moradas que existem, ou então eu vou permanecer parado, vou permanecer estagnado, porque quando você não faz o bem, isso já é um mal, não é? Então, você pode dizer, olha, eu não fiz o mal, eu não fiz o bem, mas também não fiz o mal. Então, você fez o mal, né? Porque o mal, ele é a ausência do bem. Então, quando o bem está ausente, o mal está presente, né? Então, quando você não faz o bem, meu amigo, então você está fazendo mal. É preciso que nós despertemos. Então, nessa condição, nós vamos ser designados para viver em um planeta que esteja de acordo com a nossa sintonia, né? Existem os planetas considerados superiores e os planetas considerados inferiores, né? Mas essa condição de planeta inferior ou superior não é uma condição absoluta, né? Você só pode classificar um planeta de superior quando ele está em referência a outro planeta, né? Por exemplo, né, o planeta Terra é de provas e expiação. Vamos supor que Marte seja um planeta mais evoluído. Então, o nosso é inferior ao outro planeta que é superior. Mas o nosso pode ser superior a outro que é um planeta primitivo, né? Então, veja bem, é uma classificação relativa, não é uma classificação absoluta, né? Mas os espíritos, ele vai ter uma escala evolutiva dos planetas. Nós vamos ver mais adiante, né? Então, ele diz aqui, independente da diversidade dos mundos, né, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, né? Então, veja, né, vai depender do nosso estado, né? Vai depender muito do nosso estado. Então, eu hoje me vejo num planeta de provas e expiações, né? Então, isso me diz aquilo que eu sou, não é? Considerar um espírito evoluído superior
né? Até porque eu não estou aqui numa missão especial, né? Alguns espíritos podem vir, né? Ele nem precisa mais estar aqui, mas vem numa condição, numa missão especial, né? Aí é diferente, né? Mas a gente sabe que a nossa missão não é especial. A nossa missão é de trabalhar para se melhorar. Nós estamos aqui para isso, né? Então, vai ser, nossa condição vai ser essa, né? Ou de espírito venturoso ou de espírito desgraçado, no sentido das atitudes que nós tivemos no nosso passado, ou seja, no sentido daquilo que nós plantamos, né? Das sementes que nós plantamos ao longo das nossas existências, né? Mas aí nós temos aí na mão uma ferramenta muito importante que vai nos possibilitar toda mudança na nossa vida, né? Que é a doutrina espírita, né? Que nós abraçamos nessa existência, né? Mas isso quer dizer que outros que não abraçaram a doutrina espírita vai ter possibilidade? Claro que vai, né? Eu conheço muitos irmãos que de uma evolução moral bem elevada, né? E estão em outros credos religiosos, né? Religião, na verdade, né? Não vai pesar muito, não, né? O que pesa mesmo é a sua condição moral, como você trata as pessoas, aquilo que você faz, as suas atitudes, né? Se você segue Jesus como seu modelo e guia, né? Se você pratica a caridade, né? Se você sabe que o caminho é a prática do bem. Ora, os espíritos nos dizem, por exemplo, né, que alguns ateus, lá no plano espiritual, estão em uma condição muito melhor do que muitos religiosos, né? Veja. Está entendendo? Porque não é deixarmos de acreditar ou não, que não é deixarmos de acreditar ou não que vai fazer com que a gente tenha as nossas práticas ou não. Como você falou, eu também acredito em pessoas que se dizem ateus e muitas das vezes têm um coração melhor do que muitas pessoas que eu conheço que se dizem cristãs, né? A gente barra nisso aí, numa coisa que a gente está sempre questionando. O nosso Brasil, né? O último censo diz que mais de 90% dos nossos brasileiros são cristãos. E por que nós temos uma desigualdade social tão grande? Não é verdade? Então, não é sermos cristãos ou estarmos dentro de uma igreja, de uma casa espírita, que vai nos credenciar a entrarmos no reino dos céus. Não é verdade? Então, o irmão está coberto de razão quando fala sobre isso. E Jesus, quando ele fala dessas diversas categorias de mundos habitados, com certeza é para nos dar a certeza de que nós não estamos só no universo. Imagine, quando a gente é pequeno, quando nós estamos na infância, a gente acha, né? Meu Deus do céu, tantos planetas, o Sol, que também sabemos que o Sol também é habitado. A nossa irmã Dea Amorim, lá na frente, ela diz assim: veja bem, né? A Terra é maravilhosa, é linda. Veja bem, olha, o Brasil, ele é o maior país católico do mundo. Como não será? Imagina, é o maior país espírita do mundo. A beleza desse é um dos maiores países evangélicos do mundo. E por que é que nós estamos vivendo uma situação dessa? Onde é que está o cristianismo nas pessoas? Sabe o que é? As pessoas não entenderam a mensagem de Jesus. As pessoas ainda não aprenderam a amar. Por isso que a gente está vivendo essa situação. É justamente por isso que nós estamos vivendo essa situação, né? Aí Jesus diz o seguinte: enquanto alguns espíritos culpados eles erram nas trevas, né? Estão vivendo nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandente claridade
e do espetáculo sublime do infinito. Olha, vê, vale a pena você fazer o mal? Não vale, né? Você está ali nas trevas, vivendo nas trevas, e aqueles que fazem o bem estão no espetáculo da luz, né? É muito diferente você viver a luz e as trevas. Eu assisti hoje um documentário, aliás, eu acho que foi o Globo Repórter, minha esposa estava assistindo e eu estava escutando, eu não estava nem assistindo, né? E eu vi quando eles disseram lá que na Noruega passa só 3 dias, só 3 horas por dia de luz, e o resto tudo é noite. Tudo é... Aí eu estava comentando, meu Deus, como é viver num país desse que você só tem 3 horas de luz e o resto tudo é noite. Aí eu disse, é por isso que quando esse povo vem para o Brasil não quer ir voltar mais. E é tudo neve, só vê neve, né? Tá entendendo? Então, eu acho que você viver direto na escuridão, não é? Aqui no planeta você pode acender uma lâmpada, né, e ter a claridade artificial. Mas nas trevas não, meu amigo. Nas trevas é só dor e sofrimento, não é? Então, não vale a pena, né? Nós temos que despertar para essa necessidade. Nós estamos tendo muito esclarecimento e não podemos mais abrir mão desses esclarecimentos e deixar que tudo isso passe assim pela nossa vida e não aproveitarmos. E aí a gente desencarna e depois vai dizer, eu não sabia. Não existe mais essa possibilidade de você dizer isso. Quem não sabia é porque não procurou saber. É porque não quis saber. Quis estar no lugar comum, não é? Daqueles que... daquilo que traz os prazeres terrenos, né? Lógico que nós estamos vivendo num mundo materialista, né? Num mundo material, e precisamos das coisas materiais. Mas a gente tem que entender que nós somos espíritos, nós não somos matéria. E que nós temos que alimentar o nosso espírito. Porque se a gente for alimentar só a matéria em detrimento do espírito, o prejuízo será enorme ao desencarnarmos, não é? Então tem que chegar um momento que você tem que entender que o seu espírito tem necessidade. E como é que você vai suprir a necessidade desse espírito, que se não é na transformação moral? E como alcançar essa transformação moral, se não na prática do bem? Se não ter como seu guia, seu orientador, o Evangelho de Jesus? Não é? Então não existe outro meio. Não é? Então temos que aproveitar para que a gente não, quem sabe na próxima encarnação, a gente não vá para um mundo mais evoluído. Né? Eu não faço nem questão de voltar para a Terra novamente, eu gosto desse planeta, tá entendendo? E de ajudar esse planeta nessa transformação. A nossa contribuição é muito pequena, ninguém pensa que vai fazer um grande trabalho aqui, não. Mas é essa pequena contribuição que vai fazer a grande diferença. Porque quando nós nos unimos nas pequenas contribuições, isso se torna um trabalho mais forte, um trabalho que vai fazer o diferencial acontecer. Né? Então, trabalhemos, né? Vamos dar ajuda, né? E vamos ver esse planeta despertar para essa regeneração, essa humanidade despertar para essa regeneração. Porque aqueles que não fizerem isso, não vai sobrar mais espaço. Né? Algumas pessoas perguntam assim, mas como nós estamos adentrando numa categoria de mundo mais evoluída se é tanta desgraça que está acontecendo na Terra? É verdade. Né? É verdade. Todos os espíritos que fazem parte dessa humanidade terrena, né? E os espíritos nos falam que a população de espírito da Terra desencarnado, ela é 3 ou 4 vezes maior do que a população que está encarnada, né? Então, todos esses espíritos que estavam lá nas regiões abismais, né? Se a gente lê o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, a gente vai ver quando Jesus diz a Ismael, vai lá nas regiões abismais e traz todos aqueles espíritos que erraram durante a sua existência, espíritos que fizeram parte da Inquisição. E olha eu aqui, né? Eu acho que eu estava lá, Ismael me trouxe para cá, né? Traz aqueles
assassinaram, que fizeram parte das cruzadas, aqueles espíritos que fizeram tantas coisas erradas. Traz tudo aqui para a Terra para reencarnar. E esses espíritos estão aqui, agora, reencarnados. Aí você queria estar no paraíso, é? Como é que pode? Não tem como. Essas criaturas, né, estão tendo a sua última oportunidade. Poucos estão aproveitando, não é? E outros, a grande maioria está reincidindo. Aí, quando esses que estão reincidindo desencarnarem, eles não voltam mais para o plano da Terra, né? Vão sair daqui não definitivamente. Um dia, quando fizerem jus, podem retornar, quando estiverem na mesma sintonia do planeta, né? Aí, por isso que o momento é de tanta dificuldade, por isso que o momento a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, né? Não poderia ser diferente. Mas eu tenho esperança e eu acredito que tudo isso vai passar, né? E que um futuro melhor já começamos a vislumbrar. Olha, só um exemplo, né? Vejamos essa nossa geração que está chegando. Prestem atenção nessas crianças. Vejam que essas crianças são diferentes. Como elas são questionadoras. Essas crianças não vão aceitar as coisas simplesmente porque vão dizer ela não. De jeito nenhum. Tá entendendo? Sim. São crianças questionadoras demais. É essa geração que vai mudar tudo. Essa geração vem para transformar, né? Eu vou ver lá do plano espiritual isso acontecer, né? E quem sabe eu não vou ser neto de um dessas criaturas aí que está chegando aí, ou bisneto, né? Dessas crianças, e volto de novo aqui para dar a minha ajuda a esses irmãos e a essa humanidade, né? É isso que nós temos que fazer, né? É o mínimo que nós temos que fazer diante de tantos erros cometidos no passado. Mas aí, Deus sempre nos dá uma oportunidade de mudar, né? De mudar tudo na nossa vida, né? Quer falar alguma coisa? Sim, e nós temos que agradecer, como você estava falando, porque muitas das vezes aquilo que a gente vê como desgraça, nós temos que ver como oportunidades. Oportunidades para nós crescermos. E nós que já vemos assim, Isso trabalhando mesmo, né? mesmo antes da pandemia, trabalhando para que o nosso planeta passe por essa transformação de uma forma equilibrada. Só uma observação. Quanto tempo faz aí? Já está perto de terminar? Continuar trabalhando, né? Porque aqueles certo. que estão, vamos dizer, então tá bom. Aí a gente volta. Podemos voltar, se você quiser, viu? Né? Diga, meu irmão. Tá. No meu relógio, temos 5 minutos para terminar esse momento. Viu? 5 minutinhos. Sim. Certo. A gente vai só concluir aqui o pensamento que nós estávamos falando, porque, assim, nós já temos, vamos dizer assim, nós já estamos vendo que algumas pessoas estão despertando para esse novo momento que nós estamos passando. Nós que já fazíamos antes, continuamos fazendo. Mas tem pessoas que estão despertando para iniciar a fazer. E já estão iniciando a fazer. Então, aquilo que muitas das vezes a gente chama como desgraça, castigo, nada menos do que oportunidades que todos nós estamos tendo. A gente costuma dizer que para melhorar uma coisa, sempre se prejudica outras coisas. Mas, no entanto, quando tudo aquilo começa a se organizar, a gente vê os benefícios. Por isso que, qual é o legado, né, que a pandemia vai trazer para nós? Consciência, primeiramente, de que nós não estamos aqui para brincar. E uma outra consciência que eu estava pensando outro dia é que o nosso Pai Celestial, quando Ele quer, Ele deixa. Mas também quando Ele não quer, Ele não deixa. Né? E uma das coisas que a gente está vendo hoje é que
o caminho que o nosso planeta, principalmente o nosso Brasil, estava seguindo, nós precisávamos justamente de termos um sacode para parar e pensar qual o caminho que a gente quer seguir. Por isso que é tão importante esse capítulo que nós estamos estudando hoje. Mas o relógio diz que nós temos 1 minuto e 50 segundos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai sair, o pessoal que está aí vai voltar conosco e a gente vai voltar no nosso bar. Voltamos. Tivemos um probleminha com a internet, mas graças a Deus... Nós, na nossa imperfeição, ainda nada funciona perfeitamente por aqui ainda, né? A gente tem que compreender e tem que entender que tudo isso é possível acontecer, né? Mas aí nós vamos falar agora sobre as diferentes categorias de mundos habitados, né? É o próximo item desse capítulo 3 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então ele diz assim: do ensino dado pelos Espíritos resulta que muito diferente uma das outras são as condições dos mundos, em grau, não é, de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Veja que ele não é o planeta, é os seus habitantes, né? O grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, né? É muito diverso, né, de um planeta para outro, né? Entre eles, há os que, estes últimos, são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso. E outros que eles são mais ou menos superiores a todos os respeitos, né? No mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Vê que coisa fantástica, não é? Nos mundos inferiores, quanto mais inferior, mais materializada é a vida. E quanto mais superior, o seu corpo ele vai se depurando, chegando ao ponto de, nos mundos mais avançados, a vida ser totalmente espiritual. Né? Ou seja, né, você não vai estar sujeito às vicissitudes que a matéria faz você passar aqui, não é? Ou seja, imagine você viver num mundo onde não existe doenças, né? Onde não existe desigualdade, onde as pessoas se respeitem. Deve ser uma coisa muito fantástica, né? A gente só sabe isso na teoria, né? Eu li um livro sobre transição planetária, e nós estamos recebendo muitos espíritos oriundos de outros planetas que estão chegando para nos ajudar nesse momento, né? Nessa transição de categoria de mundos, né? E quando se reúne vários espíritos desses outros mundos, né, em um determinado ambiente lá no plano espiritual, né, os espíritos ligados à Terra, né, que nunca tinham visto espíritos de outros planetas, né, sentem a curiosidade de conversar, né, de interagir com eles, né? E aí vão conversar com esses, perguntar como é lá o mundo deles, né? E aí eles dizem o seguinte: olha, a gente não tem, por exemplo, né, no seu idioma não tem palavras para descrever o meu mundo. Não tem, o seu idioma não permite, né, com as palavras que você tem para que eu descreva. Eles, por exemplo, né, existem cores lá no meu mundo que não existe na Terra. Mas como é que eu vou dizer a você essa cor? Como é que eu vou falar dessa cor para você se no seu idioma não tem a palavra que faça com que eu descreva essa cor? A natureza, por exemplo, no meu mundo, ela é muito diferente da natureza do seu mundo. Aí, se você me perguntar como é, eu também não vou poder lhe dizer, porque no seu idioma não tem palavras para que eu consiga descrever a natureza do meu mundo. Aí você veja como nós somos limitados, né? Como nós somos limitados, né? Mas o importante é que a gente saiba, né, que existe uma luz no fim do túnel, né, que vai nos permitir viver num mundo muito mais avançado do que esse, né? Mas tudo vai depender de nós, né? Então, nos mundos inferiores, a vida ela é muito materializada, né? A gente percebe isso, né?
Existem pessoas que é muito ligada a tudo que tem, né? Se tem um carro, é muito cuidado com aquele carro. Se tem uma casa dele, aquela casa ninguém pode... Então, as pessoas se ligam muito na materialidade, se prendem muito às coisas materiais aqui. Ao desencarnar vão ter sérios problemas com isso, né? Porque não vão conseguir levar para o plano espiritual uma casa, né? Um carro, de jeito nenhum, né? Aí vai ser problema, né? Porque você vai ver outra pessoa se apossar daquilo que era seu. Seu, entre aspas, né? Porque nada nos pertence aqui, né? Nesse planeta, nada nos pertence. Nós não temos... boa noite, Edson. Muito obrigado por estar aqui conosco, né? Um amigo nosso aqui da nossa cidade. Então, veja bem, nada nos pertence aqui. Eu dizia a um amigo essa semana, a nossa esposa não é nossa, os nossos filhos não é nosso, a nossa casa não é nossa, porque quando a gente desencarnar, a gente vai ver outra pessoa se apossar da nossa casa e talvez se casar de novo com a minha esposa, com a nossa esposa. Os nossos filhos, cada um vão seguir um caminho, né, da vida deles. Então, minha gente, saibamos, né, cuidar das coisas que nós temos, mas não se apeguemos tanto, não é? A gente tem que treinar esse desapego. Então, nos mundos inferiores, isso acontece muito, porque a vida era totalmente materializada, não é? Nós estamos muito presos às paixões inferiores, aos vícios, não é? Aí, quando você vai para o outro extremo, nos mundos mais avançados, você vai ver que nada disso. A vida é mais espiritual, né? Chegando ao ponto de a vida ser totalmente espiritual. Aí você não vai ter doença, não é? Você não vai ter os problemas que encontra aqui, não é? Você não vai viver em conflito com ninguém, não vai existir conflito. A fraternidade, ela vai existir entre os seres, não é? E você não vai precisar competir com ninguém, porque a única pessoa que você vai ter que vencer é você mesmo, né? Você tem que superar a você mesmo. Então, qualquer um pode chegar ao cargo que quiser nesses mundos, desde que faça jus, né? Que trabalhe para ele. Só depende de você. Você não vai entrar em concorrência com ninguém, não é? Eu me lembro que na minha juventude, para entrar numa faculdade era um problema seríssimo, né? Quando eu fiz vestibular a primeira vez, né? Era uma vaga para 40 pessoas, né? Veja que coisa, né? Você tinha que vencer 40 pessoas para entrar numa faculdade, né? Era uma dificuldade enorme. Hoje as coisas estão já muito diferentes, né? Você entra aí na faculdade, são tantas faculdades, né, que existem, que você tem muita facilidade, né, para estudar hoje em dia. Então só não aprende mesmo que não quer, né? Só não aprende. E as transformações você pode fazer, né? Você só não pode se deixar levar por essas paixões inferiores que caracteriza esses mundos de provas e expiações, mundo esse que nós estamos vivendo agora, né? Nós temos que fazer é nos libertar, não é? O nosso homem velho, né, ele fica batalhando com o nosso homem novo aqui dentro de nós, né? E eu me lembro da história do índio, né, que falava para o seu neto que existia 2 lobos dentro dele, né? E que, olha, dentro de nós existem 2 lobos, e esses lobos estão sempre brigando, né? Aí o neto pergunta ao avô, mas vovô, quem é que vai vencer? Aí ele vai dizer assim, né? Aquele que você alimentar mais, você der mais força para ele. Então, o nosso homem velho, ele tem que sair de nós, né? Ele tem que desaparecer. Mas se você der vazão ao que ele quer, ele vai vencer o homem novo, e esse homem novo vai ficar para uma próxima encarnação. Você vai perder muito tempo. Ora, hoje você, quando perde uma encarnação, hoje não é como antigamente. Hoje, perder uma encarnação tem um peso muito maior na vida do espírito, né? Nesse momento, né? Os espíritos nos dizem que, por exemplo, né, você perde a encarnação hoje, um médium que perde a encarnação hoje, ele, ao desencarnar, né, vai ver o erro que cometeu, não aproveitou bem a sua mediunidade, aí vai dizer, poxa, eu pedi a mediunidade e não trabalhei por ela, né? Aí vai dizer assim, olha, eu quero reencarnar novamente e quero a mediunidade de novo, né? Aí vai ser dada a mediunidade de novo, né, a ele, né?
Mas aí ele não vai ter mais as mesmas facilidades que tinha antes, né? Porque antes ele nasceu numa família espírita, ele nasceu na frente de um centro espírita, então tudo era a favor dele. Aí na próxima encarnação, já que ele negligenciou, pediu novamente, você vai ter. Agora você vai nascer a 10 quilômetros do centro espírita mais. Você vai ser pobre, não vai ter carro. Você vai ter que pegar uma condição para ir chegar no centro espírita, né? Então tudo vai ser mais difícil. Aí você não vai mais nascer numa família espírita. Você agora vai nascer numa família evangélica. Tá entendendo? Então tudo se torna mais difícil. Né? Porque você negligenciou quando tudo era fácil. Né? Então tudo se torna mais difícil. Então não vamos perder. E se você encontrou a doutrina espírita, aproveite do que ela pode lhe oferecer. Extraia tudo no máximo que você puder. Né? Para que você possa aproveitar. Não é? Essa semana eu entrei na live, veja bem, eu estava em casa uma tarde aqui, eu entrei na live de um amigo meu, de Davi, lá de Ribeirão Preto, né? E ele estava iniciando a live, aí eu entrei, né? Aí, na hora que ele me viu entrar, aí ele disse, você quer participar comigo aqui, fazer a live comigo? Na hora, assim, né? Aí, veja bem, eu poderia dizer, rapaz, não estou preparado, deixa para outra, não é? Aí eu disse, você quer que eu entre agora? Ele disse, quero. Ele disse, então vamos fazer a live, né? Fizemos a live. Ou seja, a oportunidade bateu na sua porta. Você aproveita ou não. É você que diz se quer aproveitar ou não, né? Mas se você pode dizer assim, olha, eu não estou preparado, deixa para depois, né? Você perdeu a oportunidade. Né? Aquilo não é mais, você não recupera. Aquilo foi perdido, não recupera mais. Você pode fazer outras atividades lá na frente, mas aquele ali vai entrar para sua conta de prejuízo. Não tenha dúvida, né? Então, nesses mundos, nessa classificação de mundos, né, nós começamos com os mundos primitivos, né? É onde os espíritos têm as primeiras encarnações, né? E nesses mundos, nós vamos ter a possibilidade de viver a nossa existência, e ela é caracterizada pelo seguinte, né? Nós lá lutamos pela nossa existência. Tudo que, ou seja, cada dia que você viver lá é uma vitória, né? Lá você não vai estar preocupado em comprar uma casa, em juntar dinheiro para comprar um carro. Não, nada disso existe lá. O seu grande objetivo é viver. Né? Então, cada dia que você viver nesses mundos primitivos, né, vai ser uma vitória para você. Né? Então, ele é caracterizado dessa forma. Né? Então, lá vai ser onde nós iniciamos. Todos nós já passamos por isso. Né? Todos nós já passamos por essa fase. Né? Já estamos engateando aí na nossa infância espiritual, né? Depois que a gente sai desses mundos primitivos, chegamos no mundo de provas e expiação, né? E aí nós não precisamos nem falar, porque é o mundo que nós estamos vivendo. Então todo mundo sabe da nossa condição aqui, né? Como é, se é bom, se é ruim, se a gente quer melhorar ou não, né? Então esse é o nosso planeta de provas e expiação, né? Aí depois nós vamos passar para a próxima etapa, que é o de regeneração. É esse que nós estamos almejando a chegar. Os espíritos dizem, né, que os mundos regenerados ainda são mundos onde a matéria está muito envolvida, né? Mas que se a gente tivesse a possibilidade de viver num mundo desse, a gente ia dar pulo de alegria, porque a diferença é enorme. Lá o mal ainda vai existir, mas não na mesma intensidade que existe no planeta Terra, né? O bem já vai ser um pouco mais do que o mal, não é? E as pessoas são mais conscientes, né? Então, talvez até a gente tenha vindo de um mundo desse já. Porque as pessoas que se encontram no mundo regenerado e quando estão atrapalhando lá, elas são enviadas para outros mundos. O que aconteceu com os capelinos, né? Vieram... Lá a capela, naquela época, estava passando pelo que o planeta Terra está passando agora, né? Então, como aquele grupo de capelinos eles estavam atrapalhando a evolução de capela, eles foram convidados a se retirar, daí uma parte deles vieram aqui para a Terra, né? Depois retornaram quando fizeram jus, retornaram, né, para o seu planeta, né? E talvez a gente tenha sido de algum planeta desse, né, regenerado, e fomos expulsos de lá porque a gente estava atrapalhando
chegamos aqui na Terra. A Terra é considerada um planeta onde muitas humanidades existem, né? Porque é considerado um planeta exílio, né? Onde as pessoas que são exiladas, elas vêm para aqui, né? Então, a gente tem uma grande possibilidade de ser um desses espíritos aí que foram exilados, né? E aí vamos trabalhar para que a gente possa voltar para a nossa verdadeira casa, né? Que há alguns anos a gente deixou e estamos aqui, né? E aí, quando a gente passar dessa fase de regeneração, nós vamos chegar nos mundos ditosos, né? Nesse mundo aí, o bem, né? Ele está disparadamente na frente do mal. Vai sobrepujar o mal definitivamente lá nos mundos ditosos ou mundos felizes, né? Como eles chamam, né? E aí, saindo dessa categoria, nós já entramos na última categoria, que são os mundos celestes ou divinos, né? E aí são habitações de espíritos já depurados, né? Aí você não vai precisar mais de um corpo material, né? A vida, ela lá se manifesta totalmente espiritual, né? Espiritualizada, né? E aí a gente vai ver que se a gente vai olhar para trás, vai dizer, conseguimos, né? Porque eu não posso dizer, as pessoas dizem que eu sou um espírito imperfeito. Eu não sou um espírito imperfeito. Eu estou na condição de espírito imperfeito, tá entendendo? Mas eu vou ser um espírito perfeito um dia, né? Agora, a minha condição hoje é de espírito imperfeito, mas não sou espírito imperfeito, não é? A perfeição, ela está latente em mim. Um dia eu vou conseguir chegar lá, todos nós iremos conseguir chegar lá, né? Então, só basta que a gente trabalhe, né, para que a gente chegue lá, né? Próximo item, né? A gente pode ir até que horas? Eu não sei, né? Nós estamos às 8h20, vamos até às 8h30. Tá bom para você? Vamos até que horas? Estamos às Pronto. 8h20. Então, vou fazer um resumozinho aqui. 8h30? Pode ser, sem problema. Sem problema. Tá, Eu já fiz live com o Wilton de quase 3 horas, tá entendendo? Então, uma live de 1h30 é fichinha, vamos dizer assim, né? Então, com o Wilton a gente tem que... Ele termina uma, começa a outra, depois termina e ainda começa a outra. Entendeu? Então, a gente já foi bem... Eu fiz uma com ele a semana passada, eu acho, que a gente terminou, era 10h20 da noite. Não foi brincadeira, né? E olha que ainda tem muita coisa para conversar, né? Então, esse assunto, eu quero dizer a todos, né? Olha, leiam esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele é maravilhoso, ele vai despertar em você a vontade de você trabalhar para poder chegar num mundo desse, né? Então, procurem ler, se aprofundem, né? Leiam, depois releiam ele, porque toda vez que a gente lê, a gente vê alguns detalhes diferentes, não é? Então, isso faz com que a gente desperte, né? Desperte para a nossa necessidade de trabalhar mais, né? De nos doar mais, né? Então, o próximo capítulo seria Destinação da Terra, causa das misérias humanas, né? Então, a gente sabe muito bem por que nós estamos passando. A gente já falou até no início, né, da nossa live, porque a Terra está vivendo tudo isso, né? Então, não é nenhuma novidade o que nós estamos passando, as misérias que nós estamos vivenciando hoje, né? Mas nós podemos mudar tudo isso, né? Só depende de nós. Faça a sua parte, que tudo isso vai se transformar, que tudo isso vai mudar na sua vida e na vida de muitas pessoas, né? Comece dentro da sua casa, comece dentro do seu ambiente de trabalho, da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. Aí você vai ver como é. A minha casa, ela tem uma calçada bem grande, né? Aí, às vezes, as pessoas pegam e colocam um lixo dele lá da frente, né? E aí minha esposa fica brava. Eu não ligo muito para isso, não, né? Aí
domingo, 6 horas da manhã, eu me acordei, né? Fiquei na frente assim, e um senhor ia passando com um carro de mão, com algumas bolsas, né? Ele não me viu, né? Aí, quando ele chegou quase na minha frente, assim, ele não estava me vendo. Ele pegou o pacote de lixo, botou e foi embora. Aí eu tive ímpeto de falar com ele, mas parei. Eu disse, não vou fazer isso não, né? Não vou porque o dia está tão maravilhoso, eu vou entrar numa discussão, uma louca dessa com uma pessoa. De jeito, por causa de um pacote de lixo, deixa aí. Isso não vai... Então, são essas pequenas coisas que nós temos que mudar na nossa vida, tá entendendo? Não pegar aquilo que nós não queremos para dar ao outro, né? Eu não gosto de receber um pacote de lixo. Imagine se eu não gosto, por que é que eu vou levar para outra pessoa, né? Então, são essas pequenas coisas. Aquela bala que você vai saborear, que você tira o papelzinho, olha para um canto, olha para outro, não tem ninguém vendo, aí você joga no chão, tá entendendo? Você nem imagina quantas testemunhas estão olhando para você ali naquele momento, né? Esses pequenos gestos é causa da miséria humana, tá entendendo? Isso faz com que a gente sofra tanto aqui no planeta Terra. Enquanto a gente não mudar esses nossos métodos de viver, né, a gente vai passar muito por isso, né? Então a gente tem que se conscientizar, né? Procurar viver fraternalmente com todos, né? Com todas as pessoas. E depois desse item, né, ele vai falar sobre os mundos de provas e expiação. E aí nós somos doutores nesse mundo, né? Porque a existência que nós estamos vivendo aqui agora, olha, como é que está a sua existência? Você sente dor de cabeça? Você já fez alguma cirurgia, né? Olha, eu reclamava muito por causa da minha visão, né? Eu tenho uma miopia muito forte, né? Eu estou com esse óculos porque ele é para perto, né? Mas eu estou usando lente de contato aqui. E esse óculos me auxilia para eu ver de perto, porque com a lente eu só vejo de longe. Aí eu reclamava muito por causa da minha visão, principalmente quando eu era jovem, porque isso fazia com que eu não pudesse jogar bola, né, por causa da minha visão. E eu ficava muito irritado com isso, né? Eu me privava de muitas coisas por causa da minha visão, na minha juventude, né? Mas depois eu descobri o quanto isso foi benéfico para mim, né? E agora, quando eu vou fazer o exame de vista, o médico diz lá, né? Rapaz, você só está usando óculos porque quer, vamos fazer a cirurgia. Todo mundo está fazendo, mas eu pensei assim, para que eu vou fazer cirurgia, né? Sabe por que eu tenho essa visão? É porque eu preciso dela desse jeito. Eu não estou conseguindo ver, não é? Eu não consigo ler tudo. Aí eu vou fazer uma... né? Então, eu preciso que a minha visão seja desse jeito. Sabe por quê? Porque eu fiz alguém sofrer em relação à visão no passado. E eu já tive essa comprovação. Depois que eu tive essa comprovação, eu não quero mais ter uma visão boa. Deixa ela assim. Deixa ela assim. Tá entendendo? Deixa ela porque eu preciso dela assim. Tá entendendo? Então, é essa consciência que nós temos que ter. Todos nós precisamos ter essa consciência, né? Então, os mundos de provas e expiações, né? As pessoas, por exemplo, a expiação, ela é necessária na nossa vida, né? Ela vai fazer com que nós venhamos a resgatar os erros cometidos no passado. As provas, não. As provas, elas são necessárias, mas as provas fomos nós que escolhemos, né? Ela vai nos ajudar a crescer mais rapidamente, né? Então, aquele filho que escolhe vir num lar onde os pais são viciados, né? Ele vem com a missão de resgatar aquelas duas criaturas. Foi a prova que ele escolheu. Ele escolheu essa prova. Se ele vencer, ele dá, olha, um passo bem largo na sua evolução. Porque foi ele que escolheu vir nessa condição, né? Então, as provas nós escolhemos, mas as expiações não. As expiações, elas são necessárias, né? Então, a minha visão é uma expiação. Por que é que eu vou fazer uma cirurgia agora para ver bem, né? Aí eu vou ficar devendo, na próxima ainda venho assim. Então, eu quero vir na próxima bem, né? Então, não vou fazer a cirurgia, né? Depois vem os mundos regeneradores, né? O próximo item. E é esse mundo aí que nós vamos adentrar. É esse mundo que nós temos que trabalhar para chegar nele o mais depressa possível,
Porque aí, minha gente, nos mundos regeneradores não vai existir mais guerra, não vai, o mal ele vai existir, mas numa intensidade tão pequena que não vai nos afetar tanto, não é? Então, tudo vai ser muito mais diferente, né? Vai ser mais harmônico para a gente, né? Os espíritos, eu já falei, né? Que se a gente tivesse a possibilidade de viver em um mundo desse, né? Seria uma alegria imensa, né, para todos nós. Então, viver em um mundo regenerador, né, vai ser muito bom para todos nós. Essa é a nossa missão. Então, nós temos que botar isso na nossa mente, que nós temos que trabalhar por isso. É o nosso objetivo orar. Eu quero trabalhar pelo mundo regenerado. O planeta Terra merece uma humanidade regenerada. Então, eu quero fazer parte desse projeto. Então, toda vez que você for dormir, peça aos espíritos, olha, enquanto meu corpo estiver dormindo, adormecido, eu quero trabalhar com as equipes espirituais aí no plano espiritual, ajudando, dando a minha contribuição para que possamos mudar essa condição da Terra. Então, todas as noites você pode trabalhar enquanto seu corpo descansa. E quando você acordar de manhã, comece a enviar bons pensamentos para esse planeta, para que a atmosfera que nos abraça, que é uma atmosfera pesada, né? Imagina 8 bilhões de pessoas pensando em sexo, pensando em corrupção, pensando em ganhar dinheiro, pensando em bens materiais. O que é que isso gera? Esse pensamento de 8 bilhões de pessoas vai gerar uma atmosfera muito densa. Então, você, em contrapartida, você começa a pensar no bem, começa a pensar na luz, você começa a pensar numa harmonia para esse planeta. Você não vai conseguir dissipar essa atmosfera, mas você vai dar a sua contribuição, e essa contribuição vai ser muito importante, mas muito importante mesmo, para que o planeta ele possa se melhorar e chegar na condição de regenerado, né? Então é isso que se a gente desse todo dia essa contribuição, meu amigo, nosso mundo ia chegar rapidinho à condição de regenerado, né? E depois, saindo desse item, né, nós vamos entrar na progressão dos mundos, né? E todos nós sabemos que a lei de progresso é uma lei da natureza, né? É uma lei natural, né? O progresso ele nunca para, né? Aí você vai dizer, oxe, como é que esse planeta a gente só vê coisas ruins acontecendo? Claro. Se você ligar a televisão, vá assistir os da Atena, por exemplo. Vá, assista, né? Assista da Atena e programas desse nível que você nunca vai ver coisa boa acontecendo, né? Mas esqueça a TV. Esqueça a TV, meu amigo. Esqueça a TV, né? Assista a TV Mundo Maior, por exemplo, né? E comece a ler bons livros. Tenha acesso a boas leituras. Aí você vai ver que o mundo não é esse. Você vai ver que tem pessoas trabalhando pelo bem. Tem muita gente fazendo bem, gente. Tem muita gente aí trabalhando pelo bem. Mas só que isso não vai para as mídias, não. Eles não querem explorar isso. Isso não dá ibope, não é? Então, mas tem muita gente trabalhando. Tem pessoas agora saindo à noite para levar alimento, para levar cobertores para as pessoas que moram na rua, gente. Isso é muito importante. Então, isso está acontecendo no mundo todo. Então, faça parte desse grupo de pessoas. Todos nós podemos fazer. Com o pensamento, você pode ajudar o planeta Terra, você pode ajudar essa humanidade. Basta que você utilize o seu pensamento, né? E aí nosso planeta, nossa humanidade vai progredir. Nós vamos adentrar nessa faixa de vibração com o bem e coisas maravilhosas irão acontecer, né? Tudo só depende de nós. Basta ter boa vontade, basta a gente assimilar o nosso pensamento nessa sintonia, e aí a gente vai ver as coisas se transformarem, né? Jesus disse que a gente poderia fazer tudo o que ele fez, e ainda mais. Então, nós somos capazes. Basta querermos e despertarmos para isso, né? Então, minha irmã, fique à vontade agora para falar, não é? E depois a gente faz nossas considerações finais. Meu irmão,
nós estamos muito felizes mesmo pela participação do nosso irmão. A nossa irmã Déia, ela diz que o irmão conseguiu responder, que você conseguiu responder as perguntas que ela tinha na mente dela. Isso é muito importante. Esse é o objetivo da live, né? O objetivo de nós nos unirmos em pensamentos e em sentimentos e conversarmos sobre muitas coisas que nós ainda temos dúvida. Por isso que nós falamos que a nossa doutrina é uma doutrina tão rica, que nos dá esse manancial de conhecimentos para que a gente possa tirar as nossas dúvidas, para que a gente possa entender que a gente está no caminho certo, quando a gente faz o bem, quando a gente perdoa as ofensas, quando a gente trabalha, pela felicidade do outro, porque a gente não consegue ser feliz se o outro também não for feliz, mesmo que ele não compreenda, mas a nossa felicidade vai estar presente porque a gente vai estar se esforçando. Então, lhe agradecemos, irmão Amaro, por estar conosco nesse momento, que o irmão possa, como eu falei lá no início, continuar esses trabalhos, continuar o estudo, continuar perseverando, continuar trabalhando, contribuindo para a reforma do nosso planeta. E como eu falo, eu quero voltar para a Terra. Não sei se o irmão quer voltar, mas eu quero. Isso mesmo. Nós não estamos preparando ela. Ela para nós queremos voltar, não é? Mas não está na nossa vontade, né? Os nossos irmãos é quem vai dizer, né? Para onde é que nós iremos, né? Mas onde nós estivermos, vamos mandar as vibrações boas para esse planeta, para essa humanidade. Né? Olha, eu agradeço imensamente. Né? Nosso irmão Roberto é de Ribeirão, faz parte da nossa casa, acabou de entrar, né? Um forte abraço, Roberto. Nós agradecemos demais por essa oportunidade. Né? Ficamos muito gratos de podermos ser úteis, né? De trabalhar por essa doutrina. Né? Estamos à disposição sempre que precisarem, para qualquer tipo de trabalho que for possível que a gente possa fazer. Né? Então, o sentimento é de uma gratidão imensa, né? De estar aqui nesse momento. Né? Eu agradeço a Rogério, né? Pelo convite, né? a todo o grupo da casa, né? E a você que participou conosco, que deu o seu tempo para estar aqui nesse momento, né? A todos os nossos irmãos que participaram conosco, que vieram aqui e estão conosco nesse momento, né? Então, o sentimento é de uma gratidão imensa, né? E sempre que precisarem, a gente está aqui para poder dar um pouco de nós, viu? Muito obrigado mesmo, tá bom? Tá bom, meu amigo. Tá bom. Em nome do Sementeira, em nome do nosso irmão Rogério, que lhe convidou, é ele que faz a escala das lives. Nós agradecemos ao irmão, que o irmão possa levar um abraço fraterno dos que fazem o Sementeira do Bem, para todos de Ribeirão, em particular o centro que o irmão faz parte, na certeza de que quando tudo isso passar, vamos nos encontrar, né, para falarmos do que ficou de bom, do aprendizado, né? Agradecendo também a todos aqueles que estiveram conosco, nossa irmã Flora, nossa irmã Déia, nosso irmão Edson, nosso irmão Antônio, que entrou agora, e todos, nossa irmã Genilda, todas essas, nossa irmã Carminha, todos eles que estiveram conosco. Lembrando que vai ficar gravada, nós vamos compartilhar, né, a live, e que todos possam também compartilhar com os seus amigos, porque é sempre bom compartilhar esses ensinamentos. Muito obrigado, viu? Prazer. Forte abraço. Ter você conosco. Muita paz e muita luz. Até mais. Até mais, irmão.